Queridas mães com propósito, mulheres abençoadas que chegaram até esse vídeo. Que bom ter vocês aqui! E eu quero aproveitar e te convidar a entrar no nosso canal, no Ministério Mães com Propósito, e acompanhar os demais vídeos dessa série tão especial. Ali tem muito assunto, muito conteúdo bom que faz parte do nosso dia a dia, né? E se você ainda não é inscrita, que você possa se inscrever e compartilhar essas ministrações também com as suas amigas. E hoje o nosso exemplar, o nosso objeto modelo é esse aqui, ó, o baú. Vamos estar falando um pouquinho sobre o baú e a mãe baú, aprendendo sobre a mãe baú, identificando as suas características, vendo, observando seus erros e aprendendo. Com certeza, vamos tirar um grande ensino para as nossas vidas. E então, falando aqui sobre o baú, eu acredito que nesse momento você já observou o início desse vídeo, né? E de repente já está até tirando algumas conclusões sobre os assuntos que nós vamos juntas abordar, né? Quem é essa mãe baú? O que ela faz? Mas então, voltando a falar aqui desse baú físico, eu quero te perguntar, você já viu um baú? Já pegou em um baú? De repente tem um na sua casa ou na casa da sua avó. Com certeza, quanto mais atrás nas gerações nós voltarmos, mais comum seria, vamos achar, né, o uso do baú mais comum naquelas casas. Antes as pessoas utilizavam muito baús para guardar coisas, né? Então é isso, o baú serve para guardar coisas. Geralmente coisas que nós não usamos mais, ou objetos que já não fazem parte desse tempo, do tempo presente, que não cabem mais nos dias atuais.
Então, baú também é o quê? Um objeto que remete muito ao passado. Muitas vezes são guardadas neles também coisas velhas demais. Há quem guarde roupas antigas, objetos, louças de outras épocas, documentos antigos, mas também há algo que identifica muito um baú, é que muitas pessoas guardam nele coisas muito velhas, coisas bem velhas que talvez nunca mais usarão. E agora que a gente então falou um pouco desse baú que de repente você já viu, tem na sua casa, a gente vai fazer então uma comparação com a mãe baú. Vamos juntas olhar aqui algumas características de quem seria essa mãe baú. Quem seria então a mãe baú? Ela é aquela que vive no passado, tanto no seu passado quanto no passado dos filhos. Ela tem coisas mal resolvidas dentro de si e, além de não resolvê-las, guardou em seu baú, guardou as coisas mal resolvidas no seu coração. E como tem uma tendência de viver no passado, acaba sempre trazendo à tona intrigas antigas. Ela sempre revira este baú. Um segundo ponto de como seria uma mãe baú: ela sempre tem medo. A mãe baú tem medo de que os filhos repitam os seus erros e não confia. Ela sofre achando que eles irão passar pelas mesmas experiências, dificuldades, decepções, medos e pelos traumas que ela viveu. Então ela acredita que os filhos também vão viver esse tipo de experiências. Ela se torna uma mãe medrosa. E algumas outras características que fazem parte dessa mãe. Ela se torna também uma mulher, uma mãe que não tem sonhos, que vive apática, sempre com medo daquilo que é novo, tem tendências depressivas e até padrões de comportamentos doentios. Então, infelizmente, tudo isso aqui que a gente pôde falar um pouquinho remete a quem seria essa mãe baú e como que uma mãe baú se comporta no seu dia a dia. A sua maneira de educar, de ensinar, de corrigir sempre vai estar pautada no seu passado e nos seus próprios exemplos. Ela sempre vai falar coisas desse tipo: olha só, eu com a sua idade não fazia isso, não tinha amigos assim, ou eu com a sua idade já tinha isso ou aquilo. Na sua idade eu só pesava X quilos, usava roupa de tamanho tal. Enfim, ela sempre vai conversar com seus filhos, sempre vai tratar com eles desta forma, sempre remetendo ao passado. E semelhantemente a isso, ela também faz esse processo na vida dos próprios filhos. Também sempre traz coisas do passado para entristecer a vida dos filhos. Traz coisas do passado às vezes para acusar os filhos. Então ela sempre vai estar lembrando o quê? Dos erros cometidos pelos filhos antes, de atitudes que ela não gosta neles, e vai sempre remexer esse baú e trazer sempre à tona coisas em que seus filhos fracassaram no passado. Então, aqui a gente pode ver, juntamente com as imagens que vimos no início desse vídeo, o quanto essa forma de agir, o quanto essa maneira de ser é tão prejudicial. E toda vez eu tenho observado nessa série que nós estamos vendo tantos ensinamentos preciosos, o quanto essas atitudes fazem mal
para a própria mulher, para a própria mãe e com certeza para os seus filhos, para seu esposo e enfim, para a rede das pessoas que caminham perto delas. Então que a gente possa realmente aproveitar essas oportunidades, aprender com tudo isso que está sendo exposto a cada uma de nós. Mas vamos lá, e de que forma que a gente vence essa mãe baú? De que maneira a gente luta contra e não cede a ser essa mulher que guarda essas mágoas e rancores no seu coração e vive do passado, né? O passado, ele só vai nos fazer bem quando ele se torna como um degrau, como um trampolim, como algo que nos impulsiona para nosso presente e para o nosso futuro. Só serve a gente olhar lá para trás para ver assim, poxa, naquele tempo eu errei com aquelas atitudes, então eu vou fazer diferente. Ou de repente, nossa, quando eu fazia daquela forma dava tudo mais certo, né? Então ele serve de uma forma sadia para ser um referencial para a gente, né? Mas que a gente vá daqui para frente. O caminho, a vida é para frente, né? Não é olhando para trás, como a gente pôde ver o quanto pesado se torna essa mãe. Então, como que a gente vai vencer, né? Essas tendências de ser ou se tornar, ou de um momento da vida viver como uma mãe baú? De que maneira? Fazendo uma limpeza, fazendo uma faxina. Assim como fisicamente, se temos um baú, né, o objeto baú nas nossas casas, o ideal é que a gente chegue nele, tire fora tudo que não presta. Muitas vezes até o baú vai ter que ser jogado fora, de tão velho. Da mesma forma é na nossa vida emocional. Nós precisamos fazer uma faxina emocional, abrir esse baú e tirar dali tudo o que é lixo emocional, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que te causa mal, que te entristece, tudo aquilo que te prende a essa vida de passado. Então, para se livrar disso, para não ser essa mãe baú, nós precisamos sempre fazer uma faxina no nosso baú emocional, jogando fora todo o lixo emocional, limpando e organizando as nossas emoções. E agora a gente vai juntas ver um exemplo bíblico de uma mãe que por um período ela ficou amargurada com as perdas da sua vida. Ela logo parou de sonhar, parou de acreditar, tornou-se apática e, portanto, carregar essas amarguras, né, se tornou uma pessoa pesada e por carregar um baú cheio de amarguras. Mas Deus, Ele nunca desiste de nenhuma de nós, mães. Deus não deixou de fazer algo para que a vida daquela mulher voltasse a ter sentido, voltasse a ter alegria. Deus foi lá e ajudou ela a fazer essa limpeza emocional para que ela conseguisse viver as coisas novas de que Deus tinha. E de quem eu estou falando é da mãe Noemi. E a história de Noemi encontra-se lá no livro de Ruth. É um livro de uma palavra muito boa, de uma história muito gostosa de se ler e que vale a pena a gente investir o nosso tempo em aprender. Mas o que aconteceu? Noemi era casada e eles eram do povo de Deus e moravam em Belém. Mas o seu esposo decidiu que eles fossem para Moabe, um outro campo, para que de lá eles pudessem se sustentar. Então foi Noemi, seu esposo e seus 2 filhos. E lá os seus filhos conheceram suas esposas, casaram. E Noemi estava vivendo ali com eles. Passado um tempo, infelizmente, o esposo de Noemi veio a falecer. E passado mais um tempo, os seus 2 filhos vieram a falecer também. Então, nessa condição, quando eu e você vamos ler isso, vamos ver essa história, a gente já consegue entender de que essa mulher estava vivendo
uma dor muito grande, de que ela estava passando um tempo, um sofrimento muito grande, ainda mais naquela época, que também uma mulher sem marido e sem filhos, ela estava desprovida, desprotegida, e ali Noemi vai e conversa com suas noras e fala para elas: olha, a nossa vida agora está desse jeito, vocês podem voltar para o seu povo, para sua terra, voltem, eu vou voltar para Belém. Mas assim, quando lê o capítulo 1, que agora não tem, né, o tempo não tem quantidade de tempo para isso, mas quando a gente lê o capítulo 1, ali dá para ver que Noemi era uma mulher muito querida, muito boa. A forma como ela fala em toda parte ali com as suas noras, ela chama elas de filhas, né? Ela vai e chama elas de filhas, então eu imagino assim. Foi um período da vida da Noemi. Noemi vinha como uma mulher forte, ela vinha vivendo a sua vida, mas de acordo com coisas que aconteceram, Noemi acabou abrindo esse baú e dando lado para que as amarguras começassem a dominar o seu interior. E depois aqui num versículo do capítulo 1, versículo 13, olha a maneira como Noemi está falando com as suas noras, quando está despedindo elas para que voltassem para os seus povos. Não, filhas minhas, que mais amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Olha a forma amargurada como Noemi estava falando. Aí uma das noras voltou para o seu povo, mas Ruth decidiu continuar com Noemi e voltaram para Belém. Então aqui eu vou ler mais um pedacinho que representa ainda essa amargura do coração de Noemi. Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque pois me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Olha como ficou o coração dessa mulher. Ela estava tão dolorosa, ela estava olhando tanto para as situações passadas que começou a se entristecer até contra Deus, né? Ela começou ali a dizer que até o próprio Deus estava fazendo aquele mal contra a sua vida, né? Então, aqui, quando eu vejo este texto, eu penso assim: Noemi era de carne e osso, como eu e você, né? Deus é tremendo, deixa aqui histórias de pessoas comuns como nós, né? E mostra também o que acontece na vida delas, como aqui Noemi, então, vivendo esse período de uma grande amargura. Mas Deus tinha planos, né, de restituição na vida delas. E através de Ruth foi que isso veio acontecendo. Então, quando vai vendo os outros capítulos ali, Ruth tinha um relacionamento muito bom com ela e Ruth sempre ouvia instruções dela. E através dessas instruções, Ruth acabou casando com Boaz. E ali toda a sorte da vida delas começou então a mudar novamente. E Ruth ficou grávida e deu à luz a um bebezinho. E agora, para concluir, eu quero te ler esses versículos aqui. Lá no capítulo 4, versículo 14. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será por restaurador da alma e nutrirá a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no colo e foi sua ama. Olha que lindo! E esse filho se chamou Obed, ele é pai de Jessé,
pai de Davi, da linhagem de Jesus. Mas olha o que Deus fez. Deus trouxe vida de volta a Noemi, permitiu que ela se tornasse avó. E o versículo fala ali que ela pegou aquele bebê no colo, que ela ajudou a cuidar e que grande foi o amor da nora dela, mais do que às vezes ali 7 filhos, está dito na palavra. Então, eu quero que a gente disso, mães, tiremos para nós uma conclusão. Nós, às vezes, não temos controle sobre a nossa vida. Não sabemos quando coisas, às vezes, tão pesadas vão acontecer e em que momento nós vamos pegar todas essas sensações, lembranças, sentimentos e depositar num baú. E quantas vezes vamos lá remexer também nesse baú. Mas o importante é que, de repente, hoje, eu e você estamos tendo a oportunidade de deixar Deus vir junto de nós e nos ajudar a fazer uma limpeza, uma faxina e jogar fora tudo isso que é velho. Porque quando uma mulher vai e promove essa faxina no seu coração, ela vai encontrar um ponto de equilíbrio entre o passado, o presente e o futuro, e ela se tornará uma mulher muito sábia, com os melhores conselhos e histórias. Ela se tornará cheia de vida e esperança, cheia de perdão, de vida com Deus. E assim como Noemi, ela vai começar a encontrar novos sentidos, coisas novas. A esperança começa a brotar de novo, o novo de Deus começa a vir. Então que assim possa ser, né? Que eu e você sejamos esperançadas por essa palavra de Noemi. Que lindo! Deus permitiu ainda. Ali ainda falou o quê? Que esse netinho ia nutrir a velhice dela, iria cuidar dela. Então, vamos nos permitir abrir esse baú para que Deus entre, para que Deus limpe, faxine, organize e para que nós possamos viver coisas novas de Deus. Amém? Querido Deus, que essa palavra possa produzir frutos em mim e nas minhas irmãs. Que ao ouvir tudo isso, nós possamos nos alegrar com essa história de Noemi. Ela se tornou uma mulher sábia, ela dava boas instruções à sua nora. Através dela se permitir o agir de Deus, ela e sua nora, elas conseguiram alcançar uma vida boa novamente, alcançar vitórias. E que assim seja, Deus, que nós venhamos a dominar tudo aquilo que um dia nos fez mal, todas as emoções que elas às vezes querem aflorar para nos prejudicar e da mesma forma prejudicar os nossos filhos, que com a ajuda do Espírito Santo hoje, eu e cada mulher que está vendo esse vídeo, lute contra, faça essa faxina, para que a gente possa viver coisas novas de Deus, receber orientação do Senhor, receber vida nova da parte de Deus. Que assim seja, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe. Tchau, tchau.